Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Amira, que alegria estarmos juntos. Hoje é domingo, 19 horas é o nosso horário. Programa Laços de Amor e Fé. Comigo, Michele Marisa, é sempre uma alegria imensa estar com você e podermos juntos partilhar, aprender a lidar com as dificuldades, com os problemas do nosso dia a dia, né? Tendo sempre Jesus como centro da nossa vida, como aquele que nos guia, aquele que nos ensina, que nos indica a direção. E eu te convido a participar comigo hoje deste programa. O nosso tema de hoje é o propósito de Deus para o matrimônio. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu matrimônio, para o seu relacionamento? Nós vamos partilhar um pouco sobre isso hoje. Porque, meu irmão, minha irmã, nós não podemos viver um relacionamento a dois. Temos que viver um relacionamento a três. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, do nosso relacionamento. Jesus é aquele que nos criou, que nos amou, que nos indica a direção, que nos cumulou de dons. Então nós precisamos convidar Jesus a participar. E qual é o propósito de Deus para nós? Porque mesmo às vezes tendo Deus nos dizendo cristão, nós muitas vezes agimos por nós mesmos, nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Mas Jesus é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina, aquele que nos indica a direção. E hoje Deus quer falar com você sobre o seu propósito de vida, o propósito de vida para o seu matrimônio, para a sua vida conjugal a dois. Nós precisamos o quê? Renunciar, mas nós precisamos também nos abrir para que novas coisas, para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. Amém? Estou hoje partilhando sobre o propósito de Deus para o matrimônio, o propósito de Deus para você, para o seu casamento, para a sua vida a dois, né? Na nossa vida cristã, nós que já nos decidimos, somos cristãos, amamos a Deus, seguimos a Deus, servimos a Deus, casamos na igreja católica, fizemos ali o nosso matrimônio a três, né? Essa aliança não só com seu marido, com sua esposa, mas com Deus. Nós entendemos que o casamento, o matrimônio, é uma instituição sagrada, projetada para refletir o amor de Deus pela igreja, por nós, o amor de Cristo. E o matrimônio existe para promover esse crescimento espiritual, companheirismo, a renúncia, a unidade, né? Servir como um propósito divino, ajudar o outro a ser melhor, para ajudar o outro a se transformar através do amor, do respeito, do perdão, da renúncia, do egoísmo. E tudo isso somente em Deus nós vamos conseguir alcançar. Então, qual é o propósito de Deus para o nosso matrimônio? A união do casal, a união no matrimônio é esse retrato do amor sacrificial e incondicional de Jesus, que deu a vida por nós. Então, meu irmão, minha irmã, quando você diz sim no altar, você está se unindo a esse sacrifício de Jesus. Você está dizendo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. E você está se abrindo a renunciar tudo aquilo que é do mundo, até os outros relacionamentos, para viver unicamente para aquela pessoa, para se doar para aquela pessoa, para ser fiel àquela pessoa, até que a morte nos separe. Então, é você e o outro, uma só carne, né? Deixarão de ser dois, serão uma só carne. E é preciso ter esse companheirismo, esse apoio. Deus criou essa união entre o casal, criou o homem, criou a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Instituiu o matrimônio para que nós possamos compartilhar juntos, né? Deus não quis que o homem estivesse só. Então, o seu marido, a sua esposa, esse companheiro que Deus te deu, para que vocês possam juntos compartilhar as alegrias, as felicidades, os sonhos, os projetos, mas também as cargas, dividir, né? As cargas, os problemas, as dificuldades, mas para que juntos, né, possam resolver e que não exista a tristeza, a solidão, porque você tem alguém que está com você. Isso faz com que a solidão seja afastada, né? Você não está sozinho, você tem alguém que te ama, que caminha com você, que mesmo pensando diferente, porque são duas pessoas diferentes, mas o primeiro propósito de vida nós temos que seguir Jesus, seguir os propósitos de Deus para nós no nosso matrimônio, para o nosso casamento. E exige o quê? Sacrifício, perdão. O convívio diário, meu irmão, minha irmã, não é fácil, né? Então é ali que nós vamos ter que criar um ambiente de virtudes, aprimorar as nossas virtudes, porque vai exigir de nós muito perdão, respeito mútuo. Isso precisa ser praticado diariamente no seu relacionamento. Você tem que respeitar, você tem que amar, você tem que se colocar muitas vezes em segundo lugar.
Hoje nós vivemos esse mundo do feminismo, né? Onde a mulher tem que estar acima, porque a mulher, o mundo ensina que você é demais, você é poderosa, você é empoderada, você tem que estar acima, você tem que liderar, mas não, Jesus nos ensina ao contrário, que o papel do marido, o homem é o líder, baseado no modelo de Cristo, né? Então essa liderança que Deus nos ensina exige que o marido ame a sua esposa como o seu próprio corpo. Então, gente, não precisa se preocupar, é um amor mútuo, né? E o homem que serve a Deus, que é um homem que vive realmente a vontade de Deus, ele coloca o bem-estar da família, da esposa, dos filhos, acima das suas próprias vontades. Essa é a vontade de Deus para nós. Honrar sua esposa, honrar sua família, valorizar as opiniões da esposa, ter diálogo, proteger a sua esposa, os seus filhos, tratar bem, com gentileza, né? É tão lindo quando você vê um casal que se respeita, que se ama, né? Que é gentil um com o outro, que cuida um do outro, que se preocupa, mas ao mesmo tempo também é tão triste quando você vê uma mulher ou um marido, né, vice-versa, maltratando um ao outro, xingando, humilhando, né, rebaixando o outro em frente às pessoas. Isso é muito triste, é muito triste. É preciso haver esse amor. Você olhar para o seu marido e ter orgulho, né, do que ele é, do que ele faz. Isso é muito lindo. Valorizar o outro. E tudo isso exige o quê? Um conhecimento de Deus, porque é Deus que vai nos ensinar o respeito, o amor, o dizer sim ao nosso orgulho e à nossa vaidade, porque não é fácil, né? Então precisamos trabalhar isso. Tem mulheres que foram a vida toda líder, cresceram às vezes sem os pais, tiveram que se virar e de repente se casam e querem estar acima do marido, mas não porque... Às vezes é uma coisa automática, né? Porque eu vivi assim, eu tive que ser forte, eu tive que ser aquela mulher que trabalhou desde cedo, então eu sempre mandei em mim, mas só que aí é diferente. E não que o marido vai estar acima, mas é respeitar aquilo que é a vontade de Deus, que é o propósito de Deus. Vocês vão trabalhar juntos, vocês vão estar juntos, mas deixar o marido colocar, né, a autoridade dele de pai, a liderança dele de homem, de marido, não tirar isso dos maridos. Infelizmente, hoje muitos matrimônios estão sendo destruídos, homens infelizes, totalmente infelizes, mulheres também, porque trocaram os lugares, né? A mulher quer mandar, a mulher que resolve, a mulher que manda, e o homem ali abaixo, o homem humilhado. Não, gente, isso é muito triste. Tanto de um lado quanto do outro, o homem não pode humilhar sua esposa, a esposa não pode humilhar seu marido. É aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui. A liderança exige que o marido ame sua esposa como o próprio corpo, colocando o bem-estar da família acima das próprias vontades. Está em Efésios 5:25, né? Honrar, amar, valorizar, proteger, né? Tratar com gentileza, ser parceiro, né? Prover através do trabalho, do dia a dia, dos dois, né? Conversar. É importante, né? Assumir, o homem ele tem que assumir essa responsabilidade de prover a segurança material, emocional para o seu lar, trabalhando em conjunto com a sua esposa. E aqui eu me lembro dos meus pais, né? Família sempre simples, graças a Deus nunca nos faltou pão de cada dia, mas meu pai, um homem muito trabalhador. Minha mãe, uma mulher que cuidava da casa, cuidava dos filhos, mantinha tudo organizado, tudo endireitado, e o meu pai é aquele que provia o financeiro, e que nós tínhamos assim um respeito muito grande, porque minha mãe ensinou, tem que respeitar, é o pai, tem que honrar. Então nós sempre tivemos esse respeito, tanto com o pai quanto com a mãe, porque também se não respeitasse apanhava, né? Mas tinha muito amor envolvido também, acima de tudo eles nos amavam muito, nos deram muito amor. Então isso é muito lindo, né? Às vezes a gente busca, hoje nós vemos esse mundo do materialismo, onde a criança mal entende da vida, já tem iPhone, já tem celular, já tem tudo o que quer, já tem todos os presentes, os pais são obrigados a pagar a faculdade, pagar isso, pagar aquilo, dar carro. Não, se vira, você é responsável. Os pais têm responsabilidade de criar, de educar, de ensinar o caminho de Deus, de oferecer uma vida de dignidade, de ensinar o trabalho, mas você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, tem que ensinar isso para os seus filhos. Minha família, graças a Deus, uma família cristã, minha mãe muito de oração, meu pai também, de Deus. E meus avós também, então isso veio das raízes passadas, né? Isso vem das gerações. E minha mãe sempre falava isso com a gente. Comece a trabalhar cedo, com 13 anos já trabalhava, gente. Ajudando a minha mãe, olhando uma criança, era babá, fazia algo, fazia aquilo. E tinha o meu dinheiro, minha mãe falava, junta o seu dinheiro, comece a fazer uma poupança. Vai juntar o seu dinheiro, não vai gastar tudo, vai ajudar em casa, tinha que pagar uma conta. Criar responsabilidades. Tem que trabalhar, tem que cuidar do que é seu, o seu quarto. Meu quarto, minha mãe nem entrava. É responsabilidade sua, arrumar o seu quarto, sua gaveta, sua cama todos os dias e conferir se estava ok. Tem que
dá responsabilidades. Ter regra, né? A casa, a família tem que ter regra. Tem que ter essa hierarquia, sim. O pai é que manda, os pais. Os filhos obedecem. Hoje é o contrário, os filhos mandam nos pais, né? É triste a gente ver isso. Os filhos mandando nos pais, xingando os pais, até mesmo agredindo os pais. Ou seja, eu fiquei muito triste, uma filha adolescente chamando a mãe de burra na frente de todo mundo. É uma tristeza, né, gente? E a mãe em silêncio, recebendo aquilo, calada, porque a filha se acha mais inteligente, porque está estudando, fazendo faculdade, que é paga com o dinheiro dos pais. Mas os pais são burros, mas precisa do dinheiro dos pais. Gente, isso é muito triste. Então você, pai, você tem esse poder de educar seu filho, de ensinar o seu filho a ser o que ele será no futuro. Você não pode aceitar isso. Você tem que educar seu filho para te respeitar. Você não pode dar tudo de mão beijada para o seu filho, não. Ele tem que saber que tem um valor, que tem que trabalhar, que tudo exige sacrifício, que não caiu do céu, não é mesmo? Então, meu irmão, minha irmã, é pedir a Deus essa graça de estar na nossa frente, de nos ajudar, de nos ensinar a ser melhor. Deus é aquele que vai nos guiar. Deus é aquele que vai nos ensinar o melhor caminho. Deus é aquele que nos criou nesse plano infinito de amor e quer o melhor para nós, para o nosso matrimônio, para a nossa família, né? Se nós entendemos o desígnio de Deus, nós viveremos bem essa fé. Quando Deus quis que o mundo existisse, Ele criou a família. Como um casal criou o homem com a mulher, Deus fez o homem, viu que o coração do homem estava vazio, disse: eu vou te dar uma companheira adequada, né? E quando Deus fez a mulher, da mesma natureza do homem, né? Da costela do homem, mas diferente porque um precisa completar o outro. Então, quando Deus levou Eva para Adão, Adão ficou emocionado. Ele disse: essa vai chamar mulher, né? Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e serão uma só carne. Esse é o desígnio de Deus. Que o homem se case com uma mulher, se torne uma só carne, uma só pessoa humana e forme famílias, crescei e multiplicai-vos. Nessa unidade do amor de Deus, que nós, no altar de Deus, nos comprometemos. Duas pessoas, mas uma só unidade. Se o casamento não for unidade, meu irmão, minha irmã, ele não vai estar de acordo com a vontade de Deus. E aí o casal não poderá ser feliz. Se o casal não tiver essa unidade com Deus, com o céu, conforme a vontade de Deus, né? E isso já tem que ser trabalhado desde o namoro, porque é no namoro que a família começa. O namoro é esse tempo de aprendizado. E você só se casa porque você namorou, não é mesmo? Então o namoro é esse alicerce, esse fundamento, precisa ser trabalhado tudo ali no namoro. Se você viu que não dá certo, sai fora, não vai casar, né? É um tempo também para você conhecer. Mas se está preparando para o casamento, é preciso pensar, tratar as feridas, né? O tempo de namoro é para isso, tratar as feridas, levar o namoro a sério, não brincar com a pessoa do outro e tentar se curar. Não, aquela pessoa tem aquele trauma, então nós vamos nos curar. Ou será que eu consigo viver isso no meu matrimônio? Será que ele vai mudar? Mude agora, né? Procura cura interior, uma terapia. Porque o namoro não é um tempo de conhecer o corpo do outro como o mundo ensina, né? Mas a alma do outro. É conhecer o coração do outro, viver a castidade. Aquilo que Deus nos pede, né? Porque o namoro é o começo de tudo, é o ponto de partida. Então viver cada coisa no seu tempo. O sexo é para o matrimônio. Quando nós dizemos sim no altar de Deus, nós falamos, né? Eu te recebo como minha esposa, prometo ser fiel. Quem não tem coragem de fazer esse juramento, até que a morte nos separe, não pode subir no altar. Hoje as pessoas estão subindo no altar como uma brincadeira, né? Se não der certo, separa. Não, não é brincadeira, não é palhaçada. É um lugar sagrado, é um compromisso que nós fazemos com Deus. De Deus não se zomba. E quantos esposos, hoje maridos, chorando porque as mulheres foram embora. Olha pra você ver, que tristeza, né? Feminismo. Homens também que abandonam as famílias, que traem. O casamento, meu irmão, minha irmã, é uma decisão que exige a maturidade. Porque ali tem filhos, tem pessoas, tem vidas novas que vão vir ao mundo por amor, não pelo sofrimento. O filho tem direito de viver com seus pais, porque eles precisam disso, de uma formação moral, psicológica, do amor dos pais. O casal ele precisa ser uma só carne. Então nós não podemos levar o casamento na brincadeira, na mentira. Se você mente, você dá espaço para o demônio entrar no seu relacionamento. Se você é falso, né? Se você, no seu matrimônio, é divisão, não pode existir mas tem que ser nós. Né? Nós fazer tudo juntos e se errar e recomeçar. Ninguém vai ficar culpando um ao outro, mas vai crescer juntos, né? Assumirem os dois. Deus quer o casal que se ama de verdade, com a graça de Deus, onde habita a graça de Deus. Porque se falta a união do casal, se os casais não se unirem, se existir o matrimônio,
Se existir o egoísmo, o matrimônio não dá certo. É preciso ter uma vida de oração, porque o casal que reza junto permanece junto. Então, o casal precisa rezar. O casal precisa rezar o texto todos os dias. É uma promessa, né? O casal que reza o texto todos os dias juntos não se separa. Tem muita coisa que pode separar o casal, né? O dinheiro, as contendas, a prostituição, a televisão, a internet, a moda de hoje em dia, né? O feminismo, o machismo. Até mesmo a religião, muitas vezes, né? Que às vezes um é católico, o outro quer ir para outra religião, isso atrapalha. Então precisa ter o mesmo propósito, precisa preparar isso no matrimônio, no namoro. Gente, é muito difícil uma pessoa católica casar com outra pessoa de outra religião, que seja umbanda, ou protestante, ou crente, ou espírita, e depois não haver divisão. Porque um quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro. Não dá. Tem que comungar da mesma fé. Pense nisso. Quando você for escolher seu namorado, moça, rapaz, pense nisso. Que seja alguém que tenha o mesmo propósito que você, que acredite em Deus da mesma forma que você, que busque os mesmos propósitos de vida. Cuidado, esse é o propósito de Deus para nós. A vida sexual, o sexo criado por Deus é unitivo, procriativo. Por quê? Porque crescei e multiplicai-vos. É preciso gerar filhos, é preciso estar aberto à vida. A vida sexual é muito importante, é linda, né? O sexo é para ser vivido só no matrimônio. Se você tira o sexo do matrimônio, aí vem uma série de problemas. Por quê? Porque você só pensou no corpo, no prazer, e o sexo ele precisa ser vivido bem, para ser feliz. O homem é diferente da mulher, né? A mulher é mais sensível. O casal tem que se preparar para a relação sexual. Para a mulher, o homem, né, é mais assim, carnal. Até isso nós precisamos trabalhar no nosso matrimônio. Porque o homem é mais carnal. Chegou, qualquer hora, beleza, é hora. Mas a mulher não, nós somos mais sensíveis. A vida sexual para nós mulheres, ela precisa acontecer lá no café da manhã. O homem precisa ter que ser carinhoso, te tratar bem. Você também corresponder a esse amor. Cuidar da casa, deixar tudo endireitado. A linguagem de amor do Gustavo, eu sinto que é isso. Ele gosta da casa arrumada, de chegar quando tá tudo limpo, tudo organizado. Ele se sente feliz, né? Eu sei que isso agrada muito ele, então eu faço de tudo para poder fazer tudo aquilo que deixa ele feliz. Isso me deixa feliz também. Eu amo, né? A casa organizada, limpa. Quem não gosta, né? Aí às vezes o homem chega, a esposa não fez nada, a casa toda bagunçada. A mulher no celular, na internet, ou vice-versa, né? O homem chega só na internet, não ajuda a esposa. Isso é muito... Aí depois quer ter uma relação sexual linda, maravilhosa, não vai acontecer. Não vai acontecer porque começa nos pequenos detalhes, não é mesmo? O homem tem que entender isso, a mulher tem que entender isso. É preciso começar nas pequenas coisas. A mulher não é só um objeto de prazer. Ambos precisam ter o prazer no matrimônio, né? Então é preciso buscar isso em Deus. E se você está vivendo algo assim, busque uma ajuda. Busque um conselheiro espiritual, busque uma terapia. Converse com seu marido, dialogue com sua esposa. Porque é preciso buscar ajuda se não houver essa harmonia, né? Porque se falta o amor, se falta a renúncia, o sacrifício, o matrimônio se complica. Então é preciso o quê? Se amar. Desde o amanhecer, respeitar o outro, se abrir, né, para que a graça do outro, para que a vontade do outro aconteça, mas que a sua também. Mas fazer um sacrifício para que o outro seja feliz. Matrimônio, meu irmão, minha irmã, exige sacrifício. Sacrifício. Então, se decida. Se decida por uma vida de santidade. Deixa Deus cuidar do seu relacionamento. Não deixe seu casamento acabar. Mulher, você precisa estar do lado do seu marido. Não deixar que a carência, né, que a tristeza, porque tem mulheres que são grossas também, que são, né, como os homens. Então, assim, mudar, ser mais carinhoso, ser mais amoroso, pedir a Jesus que abençoe e que cure, porque Jesus é aquele que apaga, né, o mal e que traz o bem para o nosso matrimônio. E ter uma vida de oração, joelho no chão, oração, vale a pena, né, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, os prazeres do mundo, para ter um matrimônio abençoado, para que você mantenha a sua família unida, feliz, né? E entendendo tudo isso que é o propósito de Deus para nós, uma família feliz, uma família que se ama, que segue a vontade de Deus, os mandamentos de Deus e que cria os filhos dentro daquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Maravilha! Obrigada, Jesus, por essa noite, por esse tema, pelo seu amor por cada um de nós, porque o Senhor sempre olha por nós. E nós hoje nos abrimos aos desígnios de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso matrimônio, para a nossa casa. Pedimos a Deus que possa realmente nos abençoar,
Que não falte o companheirismo, o apoio, o perdão, a santificação, a presença de Deus no nosso relacionamento. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por esta noite, por este programa. É sempre bom estar na presença de Deus e aprender juntos, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor nessa noite nos deu um novo propósito de vida, de caminhada para o nosso matrimônio, para a nossa vida conjugal. E como é bom saber que nós não estamos sozinhos, que Jesus está conosco, cuidando de nós. Meu irmão, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana, né? Envie esse programa no YouTube também, você acha os nossos programas, Laços de Amor e Fé. Envie para as pessoas, para que elas possam juntos aprender, né? Partilhar sobre como viver esse relacionamento. E o caminho é tão fácil, é só seguir a Deus. É só dizer sim a Deus e dizer não ao mundo. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou Michele Marise. Todo domingo às 19 nós temos esse encontro. Que Deus te abençoe muito. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.